Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Zaccaria Labiad foi anunciado, regularizado e quando é que ele pode estrear? Breno Bidon, que reforço, hein? Tá de volta e pode jogar já diante da Portuguesa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Você já tá inscrito no canal? Você sabia que não custa nada? Você não tem que pagar dinheiro, fazer um Pix, colocar o número do cartão de crédito, nada, é só ir no botãozinho ali de inscrever-se e me ajudar a crescer cada vez mais aqui o canal, pra gente postar conteúdos todos os dias. Obrigado pela tua ajuda. Bom, rapaziada, o Corinthians anunciou o marroquino Zaccaria Labiad. Tá todo mundo chamando aí do amigo do Memphis, né? Porque o Memphis Depay indicou, mas eu tô achando curioso que todo mundo encara isso como se fosse um problema. A gente já falou a respeito disso aqui, uma oportunidade de mercado. Realmente ele tem uma ligação com o jogador, eles atuaram juntos lá no PSV, isso tem um bom tempo, é verdade. Ele estava no futebol chinês, um agente livre, né, livre de mercado, e diante da necessidade de reforços e dificuldade financeira que o Corinthians vive, o Memphis foi lá e avisou o Marcelo Paz, a comissão técnica, tem um cara aí que tá ficando livre no mercado, poderia vir num salário adequado às condições do clube. Conheço, atestou a qualidade do cara, né? E o Corinthians também, obviamente, fez as suas consultas através do seu departamento de scout e tudo mais e entendeu que o cara poderia ser um bom reforço. O Zaccaria Labiad, ele é naturalizado marroquino pelos seus pais, mas na verdade ele tem a mesma nacionalidade do Memphis. Ele é da base do PSV e ele é um holandês, ou um neerlandês, ou um natural dos Países Baixos, né? Porque a Holanda, vocês sabem, é aquela região mais central ali que a gente, né, se habituou a chamar todo mundo que nascia no país de holandês, mas na verdade é originário daquela região mais central da Holanda, mais capital, digamos assim, né, do centro financeiro. Agora, o correto é falar que é dos Países Baixos, né, ou um neerlandês. Que é a mesma nacionalidade do Zaccaria. O que me chama a atenção nessa história, ele tá chegando aí com 33 anos, né? Veio do futebol chinês, não joga desde novembro, então ele tá readquirindo uma forma física, ele tá desde do derby, né, da derrota pro Palmeiras na Neoquímica Arena, presente no estádio. Só agora conseguiu ser regularizado por conta de uma questão de visto de trabalho, questões mais burocratas, né? Porque, enfim, né, um estrangeiro que está vindo aqui, primeira vez dele no país, então uma série de questões que foram resolvidas, ele já está no bid, pode jogar, aquela coisa toda. Mas ele ainda não tem uma condição ideal para você poder colocá-lo em campo. Então, assim, pode ser que ele ganhe alguns minutos, pode ser que daqui uma semana, 10 dias ele comece a entrar, vai depender muito do que o Dorival pretende com ele. O que me chama a atenção nessa história toda é que, assim, o Dorival, ele não tá fazendo muita questão. Pode ser uma sensação, né? Por ele ter dito que não conhecia o jogador, que não foi ele que pediu, deixar claro que não foi um pedido dele, do tipo assim, se não der certo, não venham jogar no meu aqui. Eu fiz algumas indicações, mas meio que me empurraram o jogador. Essa é a sensação que me passa, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele refere o tempo todo que faz parte do elenco, que vai ser integrado, vai ser utilizado, aquela coisa toda. Claro, né? O Dorival também é um funcionário do clube, né? E o clube entendeu que seria uma contratação interessante. Eu não tenho nada para dizer para vocês em relação à projeção com esse cara. Porque eu até fiz alguns palpites aqui recentes de algumas contratações do Corinthians e fui um pouco ousado aqui com vocês e disse assim, olha, esse André Carrilho, ele tá vindo junto com o Memphis, eles foram anunciados juntos. E falei pra vocês assim, cara, tenho alguma vaga lembrança dele no futebol peruano, seleção peruana, esse cara joga muita bola, esse cara vai chegar e vai jogar aqui. Eu não imaginei, inclusive, que ele fosse atuar por dentro muitas vezes no time do Ramon Dias, depois ele teve uma lesão, mas é um cara de muita qualidade técnica, um cara que se identificou muito rápido com o Corinthians. O André Carrilho realmente, acho que deu certo, né, dá pra gente dizer dessa maneira, e eu na época falei, cara, o Carrilho, olho nesse peruano aí, cara, ele é bom de bola, aquela coisa toda. O Matheus Pereira, esse que chegou recentemente do Fortaleza, falei também, esse cara tá vindo meio tímido e tal, mas ele é base do terrão, já lembro dele jogar aqui, ele tem qualidade técnica, ele pode encaixar ali no meio e tudo mais. Acho que o Matheus Pereira também uma contratação interessante, tá conseguindo ajudar, seja como titular, seja entrando no segundo tempo, um cara
que incorporou o setor. Hoje se você conta com ele no time, você não sabe se ele é titular ou reserva, você fica tranquilo, do tipo assim, Matheus Pereira tá em campo. O Zaccaria Labiad, eu confesso para vocês que eu não sei. Sabe por quê? Porque assim, são muitas variáveis. E quando eu digo eu não sei, eu estou colocando o benefício da dúvida, inclusive para que ele possa dar certo. Porque o que eu acho errado, que alguns coleguinhas meus fazem, e torcedores também, acho errado, é quando a gente toma uma decisão, quando a gente tem uma opinião definitiva sobre algo que não pode ser definitivo, porque a gente não sabe, o cara não chegou. Eu não posso dizer que ele vai ser um craque, ao mesmo tempo que eu não posso dizer que ele não vai jogar nada, porque ele não chegou ainda. Então, nesse caso, eu tirei meu time de campo e resolvi esperar. Mas pro bem e pro mal. Ok, o Dorival não pediu, tá meio reticente com o cara. Ok, o cara é uma indicação do Memphis, embora tenha passado pelo scout. É uma contratação aleatória, isso é inegável. Ninguém imaginava, né? Um amigo do Memphis, holandês naturalizado marroquino, que tava lá na China, sem jogar há algum tempo. Claro que é uma contratação aleatória. Mas por que a gente não espera? E se, de acordo com as informações que a gente tem, ele tem essa qualidade técnica para poder contribuir? É que às vezes depende de uma adaptação. Eu cito o exemplo do Francis Amouzou, que é um belga que fala francês e inglês também, né, que chegou no Grêmio e, cara, ele ficou meses isolado, sem conseguir jogar. Ele só começou a melhorar no Grêmio quando o Carlos Vinícius, que é o centroavante, que jogou na Inglaterra, que fala inglês, começou a trazer ele para perto e tal, né? E começou a falar com ele, se comunicar com ele. E aí o Amuso começou a se soltar no vestiário. Ele, inclusive, é muçulmano, tá praticando o Ramadã, né? Não sei qual é a situação do Zaccaria Labiad, daqui a pouco tem essa condição também. Então, jogadores que ficam, né, horas sem comer, então tem um impacto físico também. Então, cara, é uma realidade diferente, idioma, língua, religião. Às vezes o cara tem uma dificuldade para se adaptar ao Brasil. Nosso país é muito diferente. Então, eu não posso dizer aqui que ele vai jogar na arrancada. Ele tem um contrato só até dezembro, né? Então ele vai ter que dar algum tipo de resposta. Mas são muitas variáveis, gente, para a gente poder tomar qualquer tipo de opinião definitiva em relação a ele. Inclusive, repito, pro mal ou pro bem. Vamos ter que esperar. O certo é que ele foi anunciado, tá à disposição, tá treinando já há algum tempo. E o Dorival vai ver nos treinamentos, né? O Dorival, a gente precisa confiar na experiência que ele tem de muitos anos de futebol. Se o cara tiver um molho, se ele souber jogar bola, se ele tiver um entrosamento bem, ele chegar com o respaldo de um líder do elenco, como é o Memphis, eu acho que já facilita bastante. Porque aí o Memphis abre esse caminho, né? Em termos de relacionamento, em termos de entrosamento com a galera, até mesmo de conversa com o treinador. Ele gosta de jogar mais assim, assado, aquela coisa toda, na comunicação. Então, facilita muito a vida do Zaccaria. Depois a gente vai ver em campo, né, gente? Não adianta nem eu dizer para vocês que ele tá treinando isso, aquilo, que ele tá treinando bem, porque quando a bola rola é que a gente vê exatamente o resultado. Então, vamos aguardar. Eu acho que é bom ter cautela e canja de galinha nunca faz mal a ninguém. Daqui a pouco o cara não performa, não adapta, chega dezembro, vai embora e, bom, acontece. E aí os críticos, né, do Memphis, que indicou e tudo mais, vão sair da toca, acontece. Daqui a pouco ele chega e, assim como o Memphis, assim como o Amuso agora lá no Grêmio, assim como, sei lá, o Lúcio Acosta no Fluminense, assim como outros jogadores que chegam aqui, e performam, estrangeiros, né, se adaptam e tudo mais, e então vamos aguardar. A grande notícia para esse final de semana, para o jogo contra a Lusa, a Portuguesa, no Canindé, às 8h30 da noite, é a volta de Breno Bidon. Eu não sei se ele vai começar como titular, mas ele será relacionado. O Bidon sofreu um estiramento muscular e já cumpriu aí o seu prazo de recuperação, não foi algo tão grave assim. O Bidon que completou inclusive 21 anos nesta sexta-feira. Parabéns ao Bidon, a toda a sua família. Um moleque maravilhoso, que eu sou muito fã do futebol dele.
não o conheço, nunca conversei, talvez devo ter entrevistado ele algumas vezes, agora eu não me recordo. Mas o Bidon, pô, sou um admirador, acho que ele tem talento para jogar fora do Brasil, com certeza, e para continuar ajudando o Corinthians. Ele amadurece cada vez mais, evolui cada vez mais, e olha que a gente está vendo uma evolução ou uma recuperação, um resgate do Rodrigo Garro, que detém a função que o Bidon estava exercendo. Mas agora o Dorival, né, daqui a pouco ele dá uma mesclada, né, coloca um jogador aqui, outro ali, deixa o Bidon, por exemplo, para segundo tempo, começa com o Garro, coloca no segundo tempo contra a Lusa, aí no jogo seguinte ele começa com o Bidon, deixa o Garro descansando, daqui a pouco ele joga os dois juntos, dependendo da partida. Que bom, que bom. Não me importo com isso, não me incomodo. Não, Chico, mas quem é que sai? Pô, não dá para jogar todo mundo. Não me interessa. É jogo a jogo, dependendo da questão física, do adversário, da competição, da necessidade de você precisar rodar o elenco de 3 em 3 dias. Não me importo. O importante é estar todo mundo a pleno. E o Corinthians melhorou o seu grupo nesse sentido. Então, o Breno Bidon voltando, seja titular ou segundo tempo, cara, fortalece muito aquele meio campo. E olha que tem bons valores ali, Matheus Pereira que eu citei, o próprio Alan que chegou muito bem, o Charles que oscila bastante, então, mas é mais uma peça por ali, tem o Ranieri, né, como é que eu vou esquecer do Ranieri, que é titular, então tem muita gente ali pro setor, mas o Bidon é o Bidon, né, o Garro que eu citei, né, que tá crescendo, voltando a crescer, o Bidon tá numa fase muito boa, né, numa confiança muito boa, então o retorno dele eu trato como importante. Depois a gente vai tentar projetar essa escalação contra a Portuguesa, porque foram muitos jogos com titulares, né? Uma força quase que máxima, uma atenção, uma prioridade ao Brasileirão, o que eu concordei, mas agora é decisão. Então, se o Corinthians cai para a Portuguesa nessa fase do Campeonato Paulista, a lenha vai descer, não tem jeito. Então, o Corinthians precisa fazer valer a sua supremacia, a sua qualidade técnica, o seu elenco valioso, mesmo que seja num jogo único de quartas de final. E lá na frente a gente vê o que acontece. Então, o que vocês estão achando disso tudo? Breno Bidon de volta. E o Zaccaria anunciado. Vocês gostaram do Zaccaria? Vai jogar, não vai jogar? O que vocês estão achando dessa história? Comenta aqui. Tá, primeiro, Mastriani. Mastriani, é bom falar de nome que pode vir ou não pode, do que ficar arrumando treta aí, né? No caso aí do Mastriani, não houve o pedido do Dorival. É um jogador mais de área e é um estilo mais parecido com uma mistura de Pedro Raul com o Guinegão, né? O Mastriani, um cara que é reserva hoje, não é reserva no Atlético Paranaense, se eu não me engano. Então não houve pedido. O Dorival Júnior na verdade ele quer 2 atacantes, mas a prioridade é um atacante que jogue por dentro, né? Um centroavante que jogue por dentro. O Viveiros se encaixa muito no perfil que o Dorival quer. Só que o Viveiros custou 5 milhões de euros, ou euros ou dólares, né? Deixa eu colocar aqui. Eu acho que foi 5 de... Viveiros se torna a contratação mais cara da história do Atlético. 5 milhões de dólares, ó. Na época, 27 milhões e meio de reais. Tá? O Atlético tirou o Viveiros do Atlético Nacional da Colômbia, né? O centroavante colombiano ultrapassou o Vitor Roque, que custou 24 milhões junto ao Cruzeiro em 2022. Enfim, e se tornou, né, aos 25 anos, né, o camisa 9 do Atlético Paranaense, a maior contratação da história do Atlético Paranaense, tá? Então, não há chance nenhuma. Eu tenho certeza que o Viveiros agradaria o Dorival Júnior, por ser forte, brigador, por ser rápido, por saber atacar o espaço, enfim. Cara, por mais que eu acho o Viveiros um quase bom, eu adoraria também tê-lo no Corinthians, cara, porque é um cara que briga, que joga o jogo vertical, né? Enfim. O Mirandinha também errava bastante na velocidade que tinha, assim. O Viveiros até lembra meio Mirandinha, assim, né? Meio tanquezão. Quem viu o Mirandinha jogar lembra bem o Viveiros, né? Então, cara, seria um cara ideal. Só que a chance é zero. É zero. Um cara que custou 5 milhões de dólares para o Atlético Paranaense, cara, o Atlético Paranaense não vai vender por 5. Vai querer vender por 10, por 7, por 8. E tem outra coisa, o Corinthians não tem nem 5.
né? Ele custou 28 milhões de reais. O Corinthians não tinha 1 milhão de reais, não tinha, não, porque não quer. Dá o 1 milhão pro São Paulo para contratar o Alisson. Então esquece. Se tivesse, e Samir, se tivesse, tinha contratado o Rony, o Marcel Braga, né? Falou aqui. É que o Rony, o Corinthians não quis contratar. Tá? Diferente. O Corinthians foi lá no Atlético Mineiro, no Atlético Mineiro e quis saber o que tinha. Aí o Atlético falou do Júnior Santos. Foi assim que começou a novela Júnior Santos e depois Rony. Só que o que acontece? O Corinthians achou que o seguinte, o Atlético ia liberar o Júnior Santos, tá tudo certo. Beleza, aí o Atlético falou, não, precisa pagar 1,5 milhão, mas não sei o que não, então não queremos. Aí o Rony, pode ser? O Corinthians achou que os caras iam descontar o dinheiro do Rony, fazer uma matemática ali, o Rony também vai ter que pagar. Então esquece, foi só isso que aconteceu. Disso daí para um acerto, para cravar que comprou, esquece. Não rolou nada, entendeu? E aí foi o que aconteceu no caso dos dois. Então agora, vamos lá, Mastriani não tem nada, tá? Não há um interesse, não é um jogador que se encaixa no perfil hoje de reforço que o Dorival quer pro ataque. Dorival quer um atacante, Dorival sonha com 2 atacantes. 2 atacantes, um meio-campista e um defensor. Um zagueiro que faça lateral, tipo o Anceleri. Só que o Corinthians enfim, não sei se o Corinthians vai entregar esse pacote aí pro Dorival. Então não tem como, tá? Não tem como. E então o nosso querido Dorival Júnior, que é um atacante, que é de prioridade um atacante, um que ataque por dentro. E se puder trazer um jogador de beirada também, beleza, mas não consegue. Entendeu? Então é isso. Quem mais aí vocês ouviram falar? Que tem o Kevin Cuesta. Cara, o Kevin Cuesta, ele foi aprovado pelo scout do Corinthians. Só que tem gente no clube que não gosta do futebol dele. Porque não é só o scout lá no Corinthians que entende de futebol. Entendeu? Isso é uma informação até que eu não tinha passado para vocês. É até um bastidor exclusivo. O scout do Corinthians, que é comandado lá pelo Renan Blois, eles aprovaram, tá? Tem gente no Corinthians que gosta. Eu fiquei sabendo que o Dorival não se opõe à contratação, né? Porque o Dorival é o seguinte, meu amigo, se os caras estão oferecendo um zagueiro que é titular do Once Caldas, 25 anos, é de graça, e esse pode chegar mesmo, é que o Dorival, no Corinthians, ele tá numa fase que é o seguinte, depois de tudo que aconteceu com o Alisson e companhia, isso é uma percepção minha, tá? Eu não falei com o Dorival sobre isso. Ele só acredita vendo, então ele não tá se empolgando mais com, tem um nome aí que foi oferecido, tem um nome que a gente tá conversando. Ele quer saber o seguinte, já tá contratado, tá avançado? Porque senão ele não quer se empolgar muito mais. Entendeu? Ele quer os caras. O JC Timon falou que o Kevin é muito bom zagueiro. Eu queria mais referências de vocês, eu confio em vocês, entendeu? Apesar de vocês serem canárias, né? É tudo canalha aqui, né? Tudo louco, entendeu? Cadê as cafezeiras? Estão aí também? Não batem bem também, entendeu? Tudo maluco. Apesar de vocês serem loucos, eu confio em vocês. Então eu queria a opinião de vocês. Se o JCM Timon falou que ele é bom zagueiro. Kevin Cuesta, jogador que disputou 7 jogos pelo Once Caldas nessa temporada, jogou todos os jogos, o jogo inteiro. Enfim, tem boa minutagem, chegou lá no meio do ano passado, tem contrato até o meio desse ano, e é um jogador que interessa, tá? É um jogador que interessa, beleza? Oferecido, aprovado pelo scout, mas tem gente que fala que é pior que o Kaká. Dentro do Corinthians já ouvi isso daí, tá? Então, meu amigo, tá nessa. Tem gente que acha que é pior que o Kaká e tem gente que acha que é bom. Entendeu? Tem gente que acha que vale a pena. E é um cara de graça, né? Como diria um amigo meu, de grátis. Entendeu? E aí, o que vocês acham, né? O Coutinho, né? O pessoal da ESPN perguntou pro Marcelo Paz. Falou que o Coutinho é um jogador que o Dorival conhece muito.
sabe da situação dele, mas que não ouve, né? Procura. Aqui a informação na temperatura certa, né? O Coutinho acaba de rescindir com o Vasco, vocês me perturbam, foi um bombardeio de perguntas. E aí, Samir, será que tem chance? Será que tem chance? Aí o que eu fiz? Rapidinho acionei as fontes e já trouxe para vocês no blend. Falei, ó, Coutinho, 8% daqui não pode opinar, Samir. Coutinho não pode, não tem nada com o Corinthians nem vai para cima. Lembra que eu trouxe? Então, rapidinho, eu já trouxe para vocês a informação que o Coutinho não interessava. Até porque hoje o Corinthians tem 3 meias mais o Gui Amorim. O Corinthians tem Breno Bidon, Rodrigo Garro, Zacarias Lebiar e Gui Amorim. Fala, torcedor do Timão, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe o like, se inscreva no canal. Queria saber de você o que é que você pensa, o que é que você acha a respeito desses jogadores aí que o Samir Carvalho trouxe. O Cuesta aí, acredito que seria uma boa oportunidade, né? O Marciani também não tem nada certo, né? Mas acredito que seria um bom jogador também para ali compor o elenco ali, às vezes até ser titular. Tem um Viveiro aí também que eu queria ver muito o Viveiro vestido com a camisa do Corinthians, é um jogador muito bom. E o Coutinho aí é descartável, né? Não tem nada. O Corinthians tem Rodrigo Garra aí, que é um dos melhores meia. Breno Bidon aí, tem o Zacarias Labiad aí que o Chico trouxe, o Corinthians anunciou ontem, né? Então não tem necessidade de trazer o Felipe Coutinho. Então eu também não gosto muito do futebol do Felipe Coutinho. Essa é a minha opinião, queria saber da sua, o que você acha, o que você pensa disso daí. E me fale a respeito do que você acha aí dessa contratação do Zacarias Labiad. E se você tentaria o Viveiros, só que Viveiros aí é um cara aí que é muito caro, né? Acredito que o Corinthians não vai pra cima para contratar o jogador. Deixa seu like, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!